Já estamos no ar. Olá, muito bom dia. Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Seja lá o momento em que estiveres aqui a ver este programa das Horas Douradas, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um episódio. Olá, muito bom dia. Hoje, dia 28 de maio, não era suposto ser hoje, era suposto ter sido ontem, mas teve mesmo que ser assim, foi adiado para hoje, não há problema nenhum. Uma vez mais, relembrando que aqui o programa das Horas Douradas, que é este programa sempre que nós disponibilizamos aqui na Escola da Consciência todas as terças, quintas e domingos. Nós hoje é quarta-feira, dia 28 de maio, é boa nova, estamos num período muito importante para todo o iniciado e a temática de hoje é precisamente sobre isso, sobre a importância da Lua, e nós já vamos perceber melhor alguns dos cambiantes, porque obviamente não dá para vir aqui trazer tudo de uma só vez, não é? As coisas vão sendo partilhadas, seja da nossa vida particular, seja da nossa vida iniciática, não é? Como um todo, as coisas vão sendo partilhadas gradualmente. Como é óbvio, não podia ser de uma ou outra maneira, mas ainda assim, aqui estamos nós para mais um programa das Horas Douradas. São 6 da manhã, 6 e 5, passa um bocadinho apenas. E lá está, prontíssimos para mais aqui uma hora de conversa, uma hora de partilha. Se estiveres a ver, seja em que momento for, este vídeo, este conteúdo e isto chegar até ti, pois então colabora connosco, partilha, deixa o teu comentário, para nós é extremamente importante para que possamos então entrar em contacto contigo e saber um pouco mais de ti, da tua história, sentir a tua energia e, se for caso disso, podermos então empatizar mutuamente para podermos caminhar juntamente, que isso para nós é extremamente importante para fazer com que todo este grande projeto possa crescer de uma forma natural, saudável e benéfica para todas as partes. Vou tomar aqui o meu cafezinho só uma vez mais, também para umedecer a minha garganta. Um bom dia. Hoje venho aqui falar sobre a Lua, sobre coisas importantes, sobre aquilo que nós, na Lua Nova e na Lua Cheia, não é? Em ambos os períodos lunares, nós aqui na Escola da Consciência fazemos, realizamos já há vários anos, não é? Por isso é super simples falar de todas estas questões, no sentido em que a experiência já é grande, é larga, e tentar agora destrinçar miúdos e poder partilhar de uma forma simples, direta, sem grandes rodeios, sobre o que é esta forma de purificar. Porque hoje em dia é extremamente importante, extremamente importante. Nós já lá vamos falar um bocadinho mais sobre isso. Se estás interessado ou interessada, pois então fica até ao final para que possamos então caminhar juntos neste programa das Horas Douradas. E se não sabes, aqui fica a questão, não é? O que são as Horas Douradas? Ora, esta nomenclatura aqui do programa em todas as auroras, não é? Terças, quintas e domingos, uma vez fica mais aqui esta referência, é muito simples. O nome não é ao acaso. Estas horas douradas referem-se a momentos do dia, ou seja, da arquitetura divina, arquitetura cósmica, no qual o dia é constituído. E são momentos, não é? Que é a aurora, ou seja, um pouco antes do nascer do Sol e o momento do nascer do Sol. E um pouquinho após, mas aquele momento que cruza ali o nascer do Sol e o crepúsculo, no final do dia, é exatamente igual, um pouco antes do crepúsculo, o momento exato em que o Sol se deita na linha do horizonte e uns minutos após esse fenómeno, tanto da parte da manhã como da parte da tarde, são dois momentos muito específicos, onde há uma sintonia, há uma coerência muito grande do nosso campo magnético com o do planeta e com o do próprio Sol. Ora, esta coerência, não é? Este alinhamento entre o ser individual, nós próprios seres humanos, o planeta e o Sol,
havendo magneticamente, ou seja, de ondas de frequência, esta coerência, esta conexão, permite ao ser humano, não é, que nesses momentos possa se conectar muito mais profundamente a si mesmo a uma realidade superior. Não quer dizer que, por experimentar uma vez, que vá adquirir logo o conhecimento da minha individualidade, ou seja, do meu espírito. Não é isso. Pode acontecer? Pode. Mas não quer dizer que isso seja que vá acontecer sempre. Não é isso. Mas o que faz é com que este nível de coerência da frequência energética ou de frequência de ondas eletromagnéticas faz com que as nossas próprias ondas cerebrais de frequência de ondas eletromagnéticas faz com que elas consigam trabalhar ondas diferentes. Como sabes, ou se não sabes, ficas rapidamente a saber, e de uma forma muito simples, que eu não quero estar aqui a trazer muita complexidade, porque a ideia não é vir aqui trazer todo um manancial de conhecimento e depois voa tudo com o vento e vai tudo para o lixo. Isso não é o que me interessa. Me interessa saber o quanto eu sei sobre um determinado assunto, A, B, C e D. Por isso, o que importa é fazer o serviço bem feito. Transmitir o conhecimento, partilhar as nossas experiências o mais simples possível. E por isso, o nosso cérebro, o nosso processo, a nossa máquina cognitiva funciona sempre em diferentes ondas eletromagnéticas, dependendo dos processos que estiverem a ocorrer, seja na parte diurna, seja na parte noturna, há sempre diferentes mecanismos que estão a operar em diferentes ondas eletromagnéticas. Há uma que se sobressai. E essa é que vai dar a ênfase maior para o tipo de onda que o cérebro, a máquina como um todo, esteja a funcionar. Apesar que depois pequenos detalhes ou pequenos departamentos dentro desta mega fábrica aqui cognitiva vá trabalhar a outras. Mas há uma geral. Ora, é esta geral que nestes momentos de aurora e de crepúsculo, de nascer e de pôr do sol, nestes momentos de coerência e de sintonia com o ser individual, o planeta e o sol, faz com que este tipo de onda eletromagnética geral, esta forma de processamento da informação, comece a funcionar de uma forma completamente diferente. E quanto mais a pessoa se conecta com a energia, com o sol, principalmente com a sua luz, pois então, mais rapidamente há este ponto de coerência com a própria frequência eletromagnética da luz. Ora, isso vai fazer com que a nossa fábrica cognitiva vá aprimorando e vá refinando a cada experiência que vai tendo, não é? Sucessivamente, aurora e crepúsculo, aurora e crepúsculo, aurora e crepúsculo, vai trabalhando sucessivamente um refinamento de se tornar mais fácil adquirir ondas eletromagnéticas cada vez mais lentas, até chegar a um ponto em que atinja uma supraconsciência. E aí já é uma velocidade enorme, colossal, que são as ondas gama. Então nós começamos num tipo de onda muito no ativo e precisamos de ir lentificando. Nos processos de meditação e relaxamento profundo, ou então de sono profundo, nós temos ondas eletromagnéticas cada vez mais lentas. E isso faz, não é? Se nós estivermos, por exemplo, no nosso dia-a-dia cheios de atividade, agora porque estou conectado a este pensamento, e aí aquele, e a outro, e a outro, e ter processos de memória, processos cognitivos de processamento de informação, se estiver a estudar, se estiver a ler, se estiver a fazer um brainstorming e a tratar, não é, de vários assuntos ao mesmo tempo, pois então eu estou numa frequência que não é a supraconsciência, mas estou numa frequência, peço perdão, estou numa frequência eletromagnética bastante alta, estou bastante ativo. Ora, nesse tipo de funcionamento, o nosso cérebro, que é a nossa máquina cognitiva, não se permite relaxar e adentrar noutro tipo de frequências. Porquê? Porque tem que lidar com diferentes aspectos naquele momento. Ora, nestes momentos da aurora,
de crepúsculo, ou seja, do nascer do sol e do pôr do sol, pois então nós temos esta oportunidade de uma forma singular, de uma forma muito mais ajudada, não é? Porque há um pequeno grande empurrão do próprio planeta Terra e do Sol para que nós nos consigamos relaxar, consigamos baixar o nível das nossas ondas eletromagnéticas e depois então podermos entrar em contacto com essa coerência interior, esse momento de saber quem se é, de se encontrar. Para além de todos os benefícios que lhes estão inerentes, como é óbvio, de relaxamento, de serenidade, de calma, não é? Que a nível psicológico é extremamente importante para que haja um alinhamento entre o nosso corpo, a nossa psique e o nosso espírito. Ok? Por isso, aproveita. Isto, as horas douradas, tem este nome porque já em várias tradições ou em várias vias esotéricas tem exatamente este nome, que traduzido ou algo muito semelhante mesmo, e por isso traduzido para a nossa língua portuguesa trata-se exatamente disso. Horas douradas, horas ou momentos é igual do dia específicos para nós nos conectarmos a uma energia solar dourada. Dourada que tem a ver com o conhecimento de nós mesmos, o conhecimento da nossa individualidade. Individualidade que é totalmente diferente, complementar aquilo que é a nossa personalidade. Ok? Nós já falamos variedíssimas vezes deste ponto noutros programas, não é? Noutros episódios, quero assim dizer, das Horas Douradas. Se tens interesse em saber mais sobre tudo isto, porque eu não posso estar aqui constantemente a falar de tudo e a estrinçar tudo, mas se tens todo o interesse em querer saber mais, pois então vai ao nosso canal do YouTube. Lá tens toda a informação, tens a playlist das Horas Douradas e é só maratonar. Já lá tem variadíssimos vídeos. Este programa já está no ar já há alguns meses, por isso é pequenino, mas a ideia é fazê-lo crescer para que possamos então livremente ir falando sobre vários fenómenos da nossa vida iniciática. E se tu queres construir uma vida diferente, mudar do teu estilo de vida e perceber como, de forma iniciática, de forma esotérica, mas sobretudo de forma mais consciente, porque infelizmente quando se fala de esoterismo pensa-se logo na magia, na alta magia e noutro tipo de realidade que não é essa que eu estou aqui a querer trazer, mas querendo saber um pouco mais, pois então recomendo vivamente a playlist no nosso canal do YouTube, para que possas então maratonar livremente e ver variedíssimos vídeos que já lá temos, de variedíssimas temáticas, que estão incluídas nesta história das Horas Douradas e por isso fica à tua livre vontade de poderes fazer. Ok? Ora bem, nós hoje temos só uma pequena pausa e entretanto aos que foram entrando, e é natural pelas horas que são, que é bastante cedo, são 6 da manhã, vão entrando, vão saindo, por isso a todos muito bom dia. Nós quero falar agora sobre o aspecto do que eu gosto sempre de falar, porque é uma referência astronómica, mas que é extremamente importante para a vida do iniciado, que é perceber o design ou a arquitetura do dia, da arquitetura solar. E nós agora aqui no Hemisfério Norte, nós temos o nascer do dia, mais especificamente aqui na região onde nós nos encontramos, que é no norte de Portugal, nós temos o nascer do dia. Olha, já aconteceu de uma forma genérica, obviamente, era às 6h05, 6h10. Claro, isso tudo vai depender depois da topografia do local onde tu te encontras, mas, regra geral, aqui na zona de norte de Portugal, centro-norte de Portugal, é mais ou menos por esta hora que o Sol está a nascer, por isso já estamos nas horas douradas. Especificamente aqui onde nós estamos, aqui na Escola da Consciência, ainda não nasceu, é uma zona montanhosa, e por isso também me permite a mim estar aqui um pouquinho mais, para que depois então possa, no fim deste direto, desta live do programa das Horas Douradas, também eu poder ir lá para fora e beneficiar destes momentos que são extremamente importantes e impactantes para a nossa vida interior.
Ok? O pôr do sol acontece já cada vez mais tarde, já quase às 9 da noite, às 20h55 quase, o que prefaz um tempo de diurno bastante grande, não é? Caminhamos, peço desculpa, caminhamos para o dia da vitória da luz, pelo menos aqui no hemisfério norte, que é o solstício de verão, né? Dia 21 de junho. Faltam pouquíssimos dias. Eu tenho aqui apontado, faltam apenas 24 dias, 20 dias passam a voar a num instante. E há que saber aproveitar interiormente estes fenómenos que acontecem exteriormente, porque tudo o que acontece exteriormente acontece interiormente, em diferentes patamares, em diferentes níveis, obviamente, e quanto mais tu estás ligado ou ligada a estas realidades, mais tu te beneficiarás. É óbvio. É óbvio. Agora, se apenas estás ligado com a tua consciência, ou porque é o trabalho, ou porque é os filhos, ou porque é os vizinhos, ou porque, e hoje em dia eu falo logo do trabalho porque é regra geral, não é? É óbvio, e nada contra. Nós temos que ser úteis à sociedade, com certeza, é óbvio. Eu próprio estou a dar aqui o meu corpo ao manifesto a acordar cedíssimo para poder estar aqui. Estou a ser útil à sociedade também desta forma, não é? Para além de outras, mas também desta forma. E por isso compreendo perfeitamente que o trabalho é extremamente importante. O problema está em nós colocarmos um ênfase excessivo naquilo que é esta pequeníssima área da nossa vida. E hoje em dia o sistema é isso que está a fazer, cada vez com mais ênfase, cada vez com um pendor maior na vida pessoal, individual das pessoas, e isso faz com que todas as outras áreas humanas, sociais, relacionais, afetivas, familiares, lazer, espiritualidade, tudo isso seja negligenciado para apenas dar um maior ênfase, não é, na questão do trabalho. Ora, isso é algo que é doentio, não é positivo, é altamente nocivo e compreende agora a cada um dar uma escolha diferente, não é? Compreender o que de facto está aqui por trás e então poder operar escolhas totalmente diferentes para então traçar um rumo de vida também completamente diferente. Se puder ser de uma forma o mais consciente possível, o mais saudável possível, de uma forma iniciática, pois então estar no lugar certo, para que possas aprender, para que possas compreender, porque isso é uma das etapas fundamentais para que depois então possamos colocar em prática novas práticas, obviamente, novas tarefas e aí poder começar a caminhar uma senda radicalmente diferente, transformada, que nos leva à transformação interior, à regeneração e então podermos acordar em nós aquele novo eu que sempre cá esteve, em todas as experiências e uma vez mais aqui está, só que temos uma capa muito grande por cima, fruto de todos os contextos que a vida nos trouxe, precisamente para nos adaptarmos da melhor forma possível. Por isso, aqui temos 6 da manhã, coloca-se já quase às 9, isto faz um tempo total, pelo menos diurno, bastante grande, já são quase 15 horas. O seu ápice, não é? O seu auge será no solstício de verão, em que é o maior dia do ano. Seja no hemisfério norte ou no hemisfério sul, é sempre assim, não é? Obviamente em datas distintas. Aonde nós estamos agora no hemisfério norte, estamos a caminhar para o solstício de verão, obviamente, e inversamente no hemisfério sul, estamos a caminhar para o solstício de inverno, não o dia mais longo do ano, mas o dia mais curto do ano. A significância é literalmente outra, não é? No entanto, aqui fica a referência de, pelo menos para aqueles que estão no hemisfério norte, saber que estamos a caminhar para esse momento onde nós podemos vivenciar interiormente uma maior conexão com esse expoente máximo que é transmitido pela luz. Ótimo. Hoje a nossa abóbada celeste, dia 28 de maio, tem uma configuração muito interessante e a informação que eu estou aqui a partilhar e que partilho sempre aqui nas Horas Douradas, e eu especificamente que adoro
a temática da astronomia e astrologia, é sempre de forma sideral, ou seja, é a observação direta daquilo que são os fenómenos na abóbada celeste. Por isso, uma coisa é aquela linha de pensamento mais da astrologia tropical, eu vou mais na linha da geótis, ou seja, daquilo que é a ciência da luz, né? Geótis é a ciência da luz, eu vou mais na linha da astrologia e astronomia sideral. Por isso, aquilo que eu disser, já sabes, não vais encontrar esta informação, infelizmente, em vários canais no YouTube, porque basicamente, e a grande maioria são tropicais, mas ainda assim há sempre, não há aqui uns contra os outros, uns são melhores que os outros, ou são piores que os outros, uma é certa e outra é errada. Não, isso não existe. É simplesmente formas complementares de podermos ler a realidade. E o que mais importa nesta leitura da realidade não é a importância de perceber, olha, este é o que é o detalhe que vai ser a cereja. Esquece isso. A ideia é percebermos que através desta leitura nós podemos ter insights, nós podemos ter perspectivas diferentes que nos vão auxiliar a tomar escolhas, tomadas de atitude, não é? Que nos levem a atividades diferentes, a atividades com maior consciência, que sejam mais saudáveis e que tragam uma maior vivacidade àquilo que é a nossa expressão corpórea aqui na Terra. Okay? Isso é o que importa. Se agora se é sideral, se é tropical, se é este, se é aquele, se é azul, se é vermelho, se é amarelo, castanho, verde, isso pouco importa. Isso pouco importa. Hoje em dia, eu faço questão de falar isto porque hoje em dia as teorias são imensas. À medida que nós caminhamos na história da humanidade, mais o volume de teorias em que há teorias novas sobre determinadas realidades, umas refutam-se às outras, as outras ficam obsoletas, depois há sempre mais e mais e mais, e parece que andamos aqui todos numa grande corrida, pelo menos para aqueles que são um bocadinho mais teóricos, de tentar perceber um pouco mais. Não. As coisas complementam-se. E na realidade, tudo é observável. Tudo vai depender do ponto e na etapa em que estamos ao nível da nossa consciência. De resto, tudo é verdade. Tudo. Uma vez mais repito, tudo vai depender do nível de consciência daquele que está a observar. E quanto a isso, está tudo certo. Ok? Pois então, nós hoje temos um par muito interessante de conjunções. Conjunções é quando dois elementos astronómicos, né, estão juntos, estão alinhados aqui com a nossa Terra. Não é? Então nós temos Sol e Mercúrio, não é? Muito interessante, porque isto na mitologia grega antiga, da antiguidade clássica, remete-nos para Hermes, por exemplo, não é? O mensageiro do Sol, o mensageiro dos deuses, o mensageiro do Espírito, e de forma muito interessante eles estão em Touro. Em Touro, que ao mesmo tempo, não é? Touro é uma grande constelação, uma das maiores, a maior mesmo da nossa abóbada celeste é a constelação da Virgem, e Touro é também uma das que maior expressão tem na nossa eclíptica, que é o desenho do Sol em torno do nosso planeta. E por isso nós temos Sol e Mercúrio, como estava a falar, conjuntos, não é? Muito próximos entre si em termos de alinhamento com o nosso planeta, e temos ambos em conjunção também com a estrela de Aldebaran. Aldebaran é a estrela central da constelação de Touro. Então há uma força muito maior e há um alinhamento, não é? Como os rádios analógicos, não é? Em que se nós sintonizarmos um bocadinho mais para a esquerda ou para a direita já não estamos a sintonizar a frequência certa. Quando nós sintonizamos a frequência certa naquele tipo de onda específico, nós então recebemos, seja aqui na China ou num ponto mais alto do mundo ou num ponto mais baixo, não importa. Se nós tivermos ondas de rádio, tivermos a possibilidade disso, nós sempre vamos ouvir aquela emissora. Ora, aqui é exatamente igual. Tudo se trata deste magnetismo, deste tipo de ondas eletromagnéticas. E por isso, se nós temos o nosso planeta, Aldebaran, que é a estrela central da constelação do Touro, temos o nosso próprio Sol e Mercúrio, pois então há aqui
uma grande força, que a luz que chega até nós através do nosso Sol, não é? Que nós já explicamos em episódios anteriores aqui do programa das Horas Douradas, que a luz que vem do nosso Sol não é originária do nosso Sol, é sim um intermediário para chegar até nós, mas ainda assim, e se quiseres saber mais, vai lá ao canal, procura lá na playlist, vais lá encontrar informação. Mas estava eu a dizer então que temos esta grande conjunção, não é, da proveniência desta luz, não é, que traz toda esta base de dados que chega até nós, seres humanos, e por isso nós, ao vivenciarmos, pelo menos no dia de hoje e amanhã, ao vivenciarmos este momento das Horas Douradas, nós somos como aquele projeto de internet, projeto Tara, né, que é um dispositivo que pode perfeitamente ler e reinterpretar estes dados de forma tecnológica, esta informação magnética que chega até nós. Por isso, aqui fica também um apelo para que possas fazer isso. Aldebaran é uma das estrelas mais brilhantes do nosso céu, não é? É uma estrela fixa, digamos assim. Nenhuma estrela é exatamente fixa, mas é uma das estrelas consideradas fixas dentro da astronomia e dentro da astrologia. É uma das mais brilhantes, uma das mais significativas da nossa abóbada celeste, extremamente importante para nós e é também o lugar, sendo a estrela central, não é? É o grande capitão da constelação, aonde nós, o nosso sistema solar, também pertence, não é? Nós pertencemos à subconstelação, à nebulosa das Pleiades, e fazemos também parte desta grande família estelar que é da constelação do Touro. Depois disso, temos uma outra conjunção extremamente importante também, mas agora numa outra secção da constelação do Touro, que é a nossa Lua e Júpiter. Júpiter é sempre aquele elemento que adiciona, é benfazejo, é aquele que traz sempre maior incremento de qualquer elemento. Por isso, se nós temos a Lua que se refere à nossa psique, né, à nossa alma, ao nosso mundo psicológico, né, da parte sensitiva, a parte emocional, a parte racional, pois então, aqui com Júpiter, tudo ficará ainda mais à vista, tudo ficará à mostra, não é? Uma vez que a psique, uma vez relembrando que nós temos a mente consciente, subconsciente e inconsciente, percebemos claramente que apenas o consciente é feito de 1 ou 2% da nossa mente. Tudo o resto, dificilmente nós temos informação. Então, da parte inconsciente, é uma bolsa gigantesca, porque temos o nosso inconsciente pessoal e o coletivo. Por isso, se nós temos esta conjunção com Júpiter, há esta maior luz, esta maior abundância, então tudo, há maior possibilidade de todos os conteúdos, ou melhor dizendo, uma boa parte desses conteúdos que se encontram no subconsciente e inconsciente, de poderem vir à tona. E assim, a nossa consciência, a nossa parte consciente, a mente consciente, poder ter a feliz oportunidade de poder olhar para todo esse conteúdo e dizer, olha, tu estás aqui, olha este e aquele e aquele outro e aquele outro, e então aí poder sim analisar, destrinçar e poder navegar no mundo psicológico de uma outra forma que até então não andaria. Ok? Por isso, aqui temos duas conjunções muito interessantes, todas elas na constelação do Touro, uma mais ou menos entre o início e o centro, que é Sol, Mercúrio e Aldebaran, e já na parte final da constelação do Touro temos Júpiter e a Lua. Ok? Isto é extremamente importante. Uma vez que hoje também a nossa temática é sobre a Lua, aqui estamos a falar de que estas questões, uma vez que são em Touro, estas questões relacionadas com os nossos valores, aquilo que é valores em todos os domínios, valores materiais, não é? Sejam recursos, sejam bens ou o que for, mas também os nossos recursos, os nossos valores psicológicos, não é? O nosso caráter, aquilo que são os valores pelos quais nós nos guiamos na vida e valores espirituais. Por isso,
Tudo isto são conteúdos, é material de estudo para aquele que é iniciado ou iniciada e a qual se pode debruçar e que durante este tempo, ou pelo menos durante o dia de hoje e amanhã, mas durante este tempo e sobretudo nesta lua nova, uma vez que estamos na lua nova, ou de forma esotérica e iniciática estamos na lua negra, não é? É um tempo de semeadura. É um tempo de colocar a semente, não é? O tempo é um tempo de renovação, porque agora reinicia-se novamente um ciclo ou uma fase lunar, não é? Para que depois ela possa ser crescente, lua cheia, decrescente e poder ser novamente a lua negra. Ora, isto é extremamente importante, porque é neste período, não é? Nesta semana, uma vez que cada fase dura sensivelmente 7 dias, durante esta semana, ocupa-te em perceber que novos sementes, sejam materiais, sejam psicológicas ou espirituais, que novas sementes eu vou querer semear para depois colher mais lá à frente na lua cheia. O que é que eu vou querer estar aqui a fomentar em mim? Ok? Principalmente ao nível de ideais, a nível de pensamentos. Qual é a direção do meu caminho que eu quero tomar? Será que eu estou a fazer aquilo pelo qual eu me sinto realizado? Ou no qual eu posso não me sentir agora, mas sei que me leva, é um meio para chegar a um fim, me leva a um fim positivo? Pois então, são tudo questões altamente pertinentes para esta fase da nossa vida. Para que nós então, pegando nas conclusões dessas reflexões, possamos então chegar a determinadas conclusões e dizer, olha, eu agora vou projetar na minha vida interior isto, isto e isto, que me vai fazer chegar àquele ponto, ou àquele, ou ao outro, ou outro, ou outro, e por aí adiante. Ok? Então, o iniciado sabe ler a linha do tempo, aproveitar esses sinais e então saber coaduná-los com aquilo que é o exercício da sua vontade. Não com a sua personalidade, é a sua vontade. Vontade provém do espírito apenas. O que vem da personalidade é o desejo de. E a vontade é algo que perdura, é algo que faz verdadeiramente o espírito devotar-se, comprometer-se e de forma disciplinada lutar para conquistar algo. Okay? O desejo provém dos interesses egocêntricos da nossa personalidade, que no fundo tem sempre a sua raiz egocêntrica, peço perdão, e que sempre vai levar ao mesmo ponto, que é a satisfação desse desejo. Ora, a vontade é um outro patamar, é uma oitava acima do desejo, que provém somente do nosso espírito. Mas para isso, tu precisas de te conhecer, nem que seja só um bocadinho daquilo que tu és de verdade. Ok? Uma vez então aqui falada da nossa abóbada celeste, né, eu queria agora aqui falar sobre a nossa Incense Box. A nossa Incense Box, que traz é a nossa caixinha de incensos, de resinas e madeiras sagradas, aonde tu podes ver claramente que este é um produto novo, que criamos aqui na Escola da Consciência. Nós já trouxemos, há bastantes anos, nós fazíamos isto de uma outra forma, mas já vendíamos os nossos incensos. Isto é um conjunto, é um pack, não é? de vários tipos de incenso em grão. Nós aqui não gostamos muito, embora de vez em quando possamos utilizar, porque não tínhamos outro, mas gostamos de utilizar a resina em grão, que é muito melhor. Utilizamos um pequeno disco de carvão litúrgico, não é? E então nós colocamos o incenso propriamente dito em grão para que possa libertar todas as características da resina, mas de forma o mais natural possível. Então, nesta caixinha, nesta Incense Box, o que nós temos é em grão olíbano, temos mirra, temos sândalo, são 3 tipos de incenso, ou resinas, e depois temos o pau santo. Todos eles ajudam imenso a purificar o ar,
aonde nós estamos, aonde nós acabamos por utilizar estes nossos incensos. E se, olha, por exemplo, antigamente, e hoje em dia em alguns lugares continuo que ainda seja assim, em que, por exemplo, em hospitais, sanatórios, em locais onde existiam doentes, não é? E havia pessoas a tratar desses doentes para purificar o ar, não é? De todo o tipo de vermes, de todo o tipo de vírus, faziam precisamente, utilizavam incensos. Por isso é uma técnica já milenar e que é extremamente importante, não é por acaso que os esotéricos usam bastante, e é extremamente importante para aqueles que são um pouco mais sensíveis, por exemplo, se fores como nós, não é? Se fores mediúnico, empata, psíquico, whatever, obviamente tu vais dar uma diferença, vais claramente perceber a diferença entre um tipo de ar, não é? Com uma energia no ar, e um outro, aonde tu possas utilizar. Nós aqui frequentemente no espaço onde estamos utilizamos esse tipo de incenso porque fica um aroma maravilhoso no ar, e por isso depois é só ir alternando consoante aquilo que são os nossos objetivos e a energia à qual nós nos queremos conectar, para que possamos então poder beneficiar o melhor possível dessa energia, né, desse campo magnético que fica trabalhado no ar. Se quiseres adquirir a tua Incense Box, podes fazê-lo facilmente, basta pedir aqui nas nossas redes, ou por e-mail, ou no site, tanto faz, por WhatsApp, pedir, mandar mensagem e facilmente entrar em contato connosco. Tem um valor de 15 euros e por isso é super simples. Traz 5 itens, não é? Eu mostrei as três caixinhas de incenso em grão, não é? São as resinas em grão, olíbano, mirra e sândalo. Tem também o pau santo e trazemos também um packzinho de discos de carvão para que possas então em casa já ter as ferramentas todas para que então possas usufruir o melhor possível das tuas resinas e então poderes purificar os espaços aonde tu assim melhor o desejares. Okay? Por isso é super simples. Entra em contato connosco, manda mensagem, manda e-mail, vai ao site ou nas nossas redes, não é? Seja YouTube, Facebook, Instagram, tanto faz. O importante é chegares até nós e então depois podermos entrar em contato contigo para te podermos enviar a nossa Incense Box para que tu possas então usufruir o melhor possível destes incensos. Okay? São naturais. O facto de ser em grão ou na madeira propriamente dita faz com que não hajam outro tipo de substâncias que têm que ser adicionadas, por exemplo, como são as varetas e tudo mais. É óbvio que tem a sua praticidade, tem, mas tem outros químicos, muitos deles tóxicos, que depois, para além da substância propriamente dita da resina, esses tóxicos vão transformar o ar, o espaço onde tu estás, não propriamente naquilo que era o desejável, mas numa outra situação. E por isso, se for o mais natural possível, é o melhor. É recomendável. Por isso, aqui fica a recomendação, está bem? Incense Box, aqui da Escola da Consciência, são 15 euros, é só entrar em contacto e facilmente nós enviamos-te essa Incense Box, ok? Ora bem, nós temos então a nossa temática para hoje, a Lua, né, e a vida iniciática. Vamos falar aqui de alguns exercícios práticos. Nós já temos vindo a falar sobre, já falei em vários, sobre o protocolo que nós usamos aqui na Escola da Consciência. E por isso irás encontrar esta informação que vou aqui falar também noutros vídeos. Por isso aproveita e quando tiveres a oportunidade vai lá maratonar no canal do YouTube, tem lá tudo. Ainda assim, a cada passo que eu vou falando um pouquinho mais sobre determinados aspectos, parece que me estou a repetir, mas não estou, falando
detalhes complementares uns aos outros, que obviamente eu não posso vir aqui falar de tudo de uma só vez, não é? Porque senão iria tornar tudo isto extremamente maçador, intensivo demais, e esse não é o nosso objetivo. Queremos ser leves, simples, diretos ao ponto, mas também informativos e aonde nós colocamos o nosso coração e a nossa alma e o nosso espírito para que a nossa missão, o nosso projeto possa levar avante, que é cativar as pessoas para a importância da construção de uma vida iniciática. Por isso, se for de uma forma amassadora, chata, isso com certeza não vai ser cativante. Espero que possa ser o mais elucidativo para ti e que possas, sobretudo, independentemente de seja lá do que for, possas, sobretudo, beneficiar o mais possível aqui deste programa das Horas Douradas e que possas gostar tanto quanto eu. Ora bem, nós então temos uma trilogia, assim, por base, que é extremamente importante nós termos logo como definição essencial, que é o quê? Para a vida do iniciado, e seja ela de que via for, há sempre três instâncias, é uma triplicidade extremamente importante, que é o quê? É o nosso Sol, né? Que é o nosso espírito, a nossa Lua, que é a nossa alma, né? Ou a nossa psique, e aquilo que é o nosso planeta Terra, que é o nosso corpo físico. Então nós temos o Sol, a Lua e o planeta. Né? Todos andam em movimento, né? Em evolução, tal como nós, mas fazendo esta analogia astronómica, Sol, Lua e planeta, nós temos planeta Terra, não é? Nós temos também em nós mesmos o nosso espírito, a nossa mente, ou a nossa psique, ou a nossa alma, seja lá como for que já tenhas ouvido falar em diferentes vias, e temos o nosso invólucro físico, que é o nosso corpo físico propriamente dito, que é aquilo que nos permite experienciar aqui a materialidade. Ok? Isto é extremamente importante ter já por base esta definição. Ok? Esta trilogia. Espírito, alma e corpo. Ou espírito, mente, psique e corpo. Porquê? Isto vai nos dar uma diretriz que é se a lua ou a psique é este elemento que está aqui entre o espírito e o corpo, serve de intermediário, é uma alfândega, não é? Um serviço de alfândega que vai perceber e vai destrinçar e vai filtrar claramente que tipo de conteúdos é que vai do espírito para o corpo e do corpo para o espírito. Então, esta instância intermediária tem uma importância brutal aqui nesta história, não é? Entre o Sol e o nosso planeta, nós temos a Lua. Por isso é que, volta e meia, eu venho aqui falar sobre a importância da Lua. Ok? Perceber esta vida inerente à Lua, ou seja, inerente não apenas ao seu aspecto exterior, materializado, que é a Lua, mas também no seu aspecto interior, esotérico, que é a nossa psique. E a nossa psique, uma vez mais, tal como há pouco falei, tem a ver com as nossas sensações, as nossas emoções e os nossos pensamentos. Ora, tudo isto, esta subtríplice, dentro desta grande tríplice, que é o Sol, a Lua e o planeta, nós temos então este grande mundo, não é? Que é altamente extenso e que, se perceberes bem, isto na nossa vida de ser humano absorve-nos quase a 100%. Não é? As sensações do corpo físico, não é? Quando estamos doentes, quando estamos com problemas, as sensações com que nós ficamos, que nós temos, absorve-nos imenso. Se nós não tivéssemos estas sensações, se nós não sentíssemos este campo eletromagnético, se nós não tivéssemos, por exemplo, a estrutura do sistema nervoso, seja o central ou o periférico, nós não tínhamos como sentir o corpo. Nós não sentíamos dor. Por isso, podia-se tocar, podia-se mexer, podia-se cortar à vontade. Não havia problema absolutamente nenhum. Não, a pessoa não sentia rigorosamente nada. Okay? Era apenas uma massa. Agora, esse não é o que acontece. Porquê? Porque este elemento aqui central é determinante
para nós definirmos a nossa qualidade de vida. E esse elemento é a Lua. Esse elemento, de uma forma interiorizada, é a nossa psique. Daí ser tão importante para o caminho do iniciado, seja de que via for, começar a trabalhar sobre estas instâncias. Não vale a pena, como hoje em dia tanto se faz, que vamos meditar e vai tudo meditar. E parece que a vida se resume a meditar. Ou então vamos fazer yoga e tudo se resume a uma partezinha daquilo que é o sistema de yoga. Fazer, por exemplo, posturas. Ora, isso não é assim. Pode ser um ponto de partida? Ótimo, fantástico, claro que sim. Não é o Micael que vai determinar aqui o que é certo e o que não é. É aqui o juiz da causa. Não. Agora, nós precisamos é ter consciência sobre e conhecimento sobre estas causas. Isso sim. E então, servem de ponto de partida? Ótimo. Que se resumem àquilo? Não. Ok? Então, nós percebemos que nós temos entre o Sol e o nosso planeta, ou seja, entre o nosso espírito e o nosso corpo, nós temos esta instância central, centralíssima, é importantíssima. Okay? Então nós percebermos estas nossas sensações, percebermos, tomarmos consciência o mais possível do nosso mundo emocional e do nosso mundo racional, para ver mais digo, seja ele consciente, sub ou inconsciente, não importa, mas que é fundamental, é. Ok? Para que a nossa vida iniciática possa progredir. Okay? Senão nós até podemos começar, mas depois logo ali, nos primeiros metros da nossa vida, nós estagnamos completamente porque queremos rejeitar todo aquele tipo de vivência, vivendo no idealismo de que a vida iniciática ou a vida esotérica, a vida religiosa, tem um outro tipo de conotação e só queremos é meditar e só queremos é fazer não sei o quê e mais esta prática e a outra, e porque é ir à Índia e é ir aqui e ir ali, e não é assim. Okay? Não é assim. Quanto mais nós percebermos isso e tivermos isso como ponto assente, mais nós nos vamos beneficiar, como é óbvio. E por isso, se nós temos este elemento central, que é a Lua, como elemento não o mais importante, porque o mais importante é o Sol, mas como um elemento fundamental desta peça, não é? Desta tríade, Sol, Lua e Planeta, pois então nós temos que perceber que a própria Lua tem fases, tem a sua própria vida. Repara, isto é de senso comum, certo? A Lua tem várias fases. Como ainda há pouco falei no início, não é? Aqui da live, do episódio, a Lua tem. Agora estamos na Lua Nova ou na Lua Negra, não é? Mas depois irá vir a Lua crescente, depois vem a Lua cheia, vem a sua fase minguante, para depois novamente poder reiniciar o novo ciclo. Não é uma fase de transformação, de regeneração, de renascimento. Pois então, é importantíssimo para todo o iniciado, ou seja, de que via for, perceber a importância desta instabilidade. Parece muitas das vezes uma montanha russa, parece, que nem sempre é fácil, nem sempre é estável, como é esta energia que provém do espírito, é verdade. Mas faz parte da sua natureza. É a nossa qualidade feminina dentro desta dualidade entre o masculino e o feminino, entre o espírito, que é masculino, e a alma ou a psique, que é feminina. Ok? E a qualidade feminina é mesmo assim. É instável, é variável. Ela é estável na sua variação. Ok? Por isso, ela não segue uma linha linear. Ela segue altos e baixos. Ok? E é assim que está certo. E agora, para todo o iniciado, o importante é perceber como seguir o melhor possível toda esta ondulação, que parece instável, parece confusa, agitada, mas que no fundo tem todo um grande propósito. E é extremamente importante ir-se alinhando com todas estas flutuações para que a luz do Sol, a luz do Espírito, possa incidir sobre o planeta, incidir sobre a Lua e poder irradiar o seu brilho da melhor maneira possível.
ok? E eu estou a falar aqui da vida iniciática e fazendo já aqui jus ao nosso projeto, não é? Um pequeno parênteses aqui, nós temos o nosso projeto do Clube Vida Iniciática, no qual tu te podes inscrever precisamente com este propósito, que é ajudar-te a construir um estilo de vida o mais saudável possível. Saudável, equilibrado, com vitalidade, hum, a todas estas questões que estou agora aqui a falar, do nosso Sol, da nossa Lua, do nosso planeta, que é o nosso corpo, todas estas instâncias são extremamente importantes para todo o iniciado. E cada via esotérica, cada religião tem a sua forma, ou pelo menos foi-se construindo ao longo da história da humanidade, uma forma específica de vivência, que preconiza, não é? A resolução, ou pelo menos a consciência destes vários domínios do ser humano. Pois então, aqui na Escola da Consciência, nós fazemos exatamente a mesma coisa. Tendo por base ensinamentos já ancestrais, milenares, como as seitas zoroástricas, pitagóricas, essénias, não é? Que já vêm desde a antiguidade, desde lá dos egípcios. Pois então nós aqui seguimos os preceitos. Não é nada novo, não é nada que nós criamos agora e andamos aqui com a bandeirola ou o estandarte a querer dizer que é uma realidade totalmente nova. Não, não, de todo. É sim, é a vivência destes paradigmas ancestrais que nós precisamos de olhar para eles e dizer assim, isto tem muita validade. Agora, mais validade terá se eu colocar em prática na minha vida. Caso contrário, são peças de museu teórico, não é? Porque não servem para mais nada. E hoje em dia que andamos nesta avalanche de inovações, sobretudo na demanda industrial, tecnológica, nós precisamos de parar com esta ideia de inovações, ou pelo menos pôr aqui um pause, não é? Um time-out, para olharmos para aquilo que a humanidade já construiu, os grandes sábios, os grandes rishis, os grandes anciãos já transmitiram à humanidade, que está registada de diferentes maneiras, seja por gravuras, seja por todo o tipo de arte, seja pela arquitetura, pela música, pela literatura, seja pelo que for, por trabalhos esotéricos, né, escritos, seja pelo que for. Mas o trabalho está todo aí. Nós precisamos é de olhar para eles com um novo olhar, que é o de não querer rejeitar, é o de querer abraçar, para que então possamos integrar na nossa vida de forma gradual e então podermos transformar, um pouco como a Lua, renascer novamente, não é? Para uma nova vida. E não é apenas uma questão erudita, não é uma questão de conhecimento, não é uma questão de eu agora já sei sobre esta temática, a outra e já sou uma pessoa totalmente diferente. Estás enganado, amigo, não é assim. Sabes, a nível racional, a nível da tua vida prática, da tua atitude interior para com, continua exatamente igual. Então onde é que está o renascimento? Não existe, é zero. Okay? Então, todo o conhecimento só é importante, não é? Esta via dourada, esta via do conhecimento, da sabedoria de si, só é extremamente importante quando colocada em prática. Caso contrário, não serve rigorosamente nada. Okay? E este clube da vida iniciática serve precisamente para esse propósito, para que ao longo do mês, ao longo dos vários meses, tu vais percebendo claramente como é que tu vives de forma iniciática e nós ajudamos-te a tornar isso tarefas perfeitamente execuíveis, que tu realizas com o teu tempo, à tua medida, à tua maneira, mas que vais conseguindo depois, com o passar do tempo, construir um estilo de vida saudável. Seja nesta vivência destas flutuações lunares, com exercícios de purificação, com uma consciência diferente para com o teu corpo, para com este exercício, para com o outro, com este elemento e o outro, seja para com a tua dieta, seja para com a necessidade de descansares bem, a necessidade de movimentares, e nós ajudamos-te claramente a como é que tu podes otimizar, tendo em conta o momento aonde tu estás no teu contexto de vida,
e a conjunção com aquilo que é o momento da vida iniciática que nos é proposta. Porque nós não vivemos separados do exterior, nós não vivemos separados do universo. Nós vivemos em sintonia. O sistema quer nos afastar. Esta clube da vida iniciática quer voltar a religar. Ok? E isso é extremamente importante. Então nós temos uma vida iniciática que é proposta pela grande abóbada celeste, pelo cosmos, e temos a nossa vida do cotidiano. Precisamos de voltar a religar. Ok? E aqui no Clube Vida Iniciática é precisamente essa a proposta que nós fazemos. Ao longo do tempo, não é? Tudo isto é online, tudo isto é numa plataforma, que é no Telegram, é encriptado, não há cá as pessoas que têm acesso de forma indiscriminada à informação. Eu partilho também informação que não partilho aqui, porque aqui tudo é revisado pela inteligência artificial e por outros mecanismos, e lá é totalmente diferente. Há uma abordagem muito mais próxima, muito mais amistosa com as pessoas, e por isso há toda essa proximidade, toda essa sintonia, toda essa empatia, faz com que depois a própria egrégora te possa sustentar e ajudar na tua própria caminhada. Ok? Seja de forma física, seja de forma psicológica e de forma espiritual. É extremamente importante. É válido para todo tipo de pessoas, sejam pessoas mais novas, pessoas adultas, séniores, tanto faz. O importante é que queira de facto perceber o quão importante isto é para então dar este passo de dar esta ressignificação à sua vida. Okay? De regenerar completamente, de sair do sistema para procurar algo novo. Okay? E isso é extremamente importante nos dias de hoje. Okay? E tendo em conta então o passo em que a humanidade está a dar, que é um passo maior do que a sua perna, em que 2026 e 2027, sobretudo, está aí quase a chegar, em que profundas transformações vão acontecer na nossa sociedade em variedíssimos âmbitos. Agora, é o fim do mundo? Não, claro que não é o fim do mundo, por amor de Deus. Agora, que as coisas se vão transformar radicalmente? Vão. Que essas transformações se vão repercutir na nossa vida cotidiana? Podes ter a certeza que sim. Agora, nós vamos continuar a viver. A bem ou a mal, nós vamos continuar a viver. Ok? Tu vais continuar. Agora é como tudo. Não é? Com certeza, antes de haver carros, a vida era uma. Depois de haver carros, agora a vida está muito mais... É outra, digamos assim. Antes de haver telefones, não é? Ou smartphones, a vida era uma. Agora é outra. Antes da Revolução Industrial, as pessoas, as sociedades viviam de uma maneira. Depois da primeira Revolução Industrial, não é? Século XVIII, a vida transformou-se radicalmente. Continuamos todos a viver? Continuamos. Agora a vida faz-se de uma outra maneira. E tudo está mais denso. Tudo está mais feito para o sistema. Ok? Agora, se tu estás dentro, enquadrado perfeitamente com essa onda, ótimo. Segue a tua vida. Agora, se és como nós, como é o nosso caso, em que somos mediúnicos, somos empatas, somos psíquicos e tudo mais, pois então fica extremamente difícil coadunarmos com com estes objetivos deste sistema. Fica muito, muito, muito difícil. A vida faz-se de uma forma extremamente difícil. É uma forma vazia de vida. Sem significância. É apenas o produzir por produzir para se fazer parte de uma ideologia. Não, não é assim. E tudo o resto fica dificultado. Pois então, se fazes parte desta turma, tal como nós, pois olha, estou-te já a dizer, nós somos os primeiros a adotar este estilo de vida. Ok? Por isso, seja lá a idade que tenhas, seja lá qual for o teu género, homem, mulher, não importa. Se tudo isto faz sentido para ti o que te estou a querer dizer, entra em contacto. Nós entraremos o mais rapidamente possível contigo em contacto também para podermos então dar início a uma nova caminhada e poderes então perceber e poderes receber também, não é? De forma gradual,
teu plano de treinos, o teu plano de purificações, o teu plano de dieta, o teu plano de exercícios espirituais, não é? Para que possas então ter todo um acervo de material que te vá ajudar, não é? A desenvolver um estilo de vida que aos poucos vai se coadunar com aquele estilo de vida celeste, ok? Cósmico. E isso é a cereja no topo do bolo aqui deste nosso projeto. Está bem? Então, voltando. E já são 7 da manhã, já estamos aqui há uma horinha. Isto, o tempo passa rapidíssimo, é extremamente impressionante. Uma pessoa fala, está aqui a saltar de tema em tema, todos eles interligados entre si e o tempo voa pura e simplesmente. Estava eu então aqui a querer dizer que a Lua é extremamente importante para esta vida iniciática, não é? E tu entrando no Clube Vida Iniciática vais perceber claramente isso. Ter uma Lua, uma fase nova é totalmente diferente da fase cheia, a fase crescente é totalmente diferente da fase minguante. Estar no elemento Terra, como é, por exemplo, o exemplo de agora, a Lua Negra em Touro, que é no elemento Terra, é totalmente diferente de ter uma Lua em Peixes, por exemplo, de elemento Água. E há exercícios específicos para cada uma destas diferenças e que tu vais perceber claramente que no teu dia a dia fazem toda a diferença e são brutais. Por isso, querendo te inscrever, entre em contato que nós fazemos todo o gosto em te conhecer. E estava eu aqui a querer dizer, não é, que estas flutuações, esta vida interior da própria Lua, não é, com estas flutuações, esta variação de fases é extremamente importante para a vida do iniciático, para se poder relacionar não só com o cosmos, mas também com a sua interioridade. Porque a grande maior parte dos seus conteúdos são psicológicos, como é óbvio, estão no inconsciente e eles estão constantemente a vir ao consciente. Mas muitas das vezes, e é o que acontece invariavelmente, nós não reconhecemos isso como sendo o nosso material, porque é inconsciente, ou seja, nós não temos conhecimento de, não sabemos as causas de, porque é inconsciente. Agora, a Lua está a fazer esse trabalho dentro de nós, okay? A nossa psique. Tá? Então nós precisamos de perceber que tudo isto, nós não somos aquilo que o sistema quer de nós. Nós não somos robôs, nós não somos máquinas. Nós temos as nossas flutuações. Sejamos homens ou mulheres, não importa. E é óbvio que nas mulheres estas flutuações notam-se muito mais, porque elas têm uma qualidade feminina, não é? Interior que faz matches com o seu género, não é? Com as suas características já por base, é que a sua flexibilidade é ainda mais aguçada do que no homem. Agora, no homem também existe muita instabilidade. Okay? Não é certo aquele raciocínio de dizer, porque se é mulher é instável, se é homem já é estável, é linear. Errado, completamente errado. Ok? Errado. Isso é de uma ignorância brutal. Brutal. Ok? Nós somos seres humanos. Não somos máquinas, nunca seremos e a pretensão não é essa. Ok? Que haja aí a agenda que queira transformar e criar uma nova espécie, uma nova categoria de seres, ok, tudo bem, que é o humano 2.0, que é aquilo que também já estivemos aqui a falar nas horas douradas, que é seres humanos híbridos, aliança entre homem e máquina. Dizem eles que é numa espécie de aperfeiçoamento. Não é aperfeiçoamento nenhum, é apenas conseguir dominar, controlar esta instabilidade própria do ser humano para colocá-la numa linearidade de forma a servir o melhor possível, de ser mais eficiente, mais eficaz, a máxima produção no menor tempo possível, da forma mais exemplar possível. E isso é a máquina e é isso que o sistema pretende. Ok? Tão simplesmente como isto. Agora, voltando, nós temos a Lua em Touro, por exemplo, como nós temos hoje. Não é? Nós estamos aqui no período das purificações, não é? Da Lua Negra, ou seja, da Lua Nova. Nós aqui na Escola da Consciência fazemos sempre, o nosso protocolo é que sejam sempre 3 dias, de preferência que sejam consecutivos, para que haja ali um microclima
de purificação, quase um spa, um intensivo, não é? Cada um na sua casa, como é óbvio, e no seu tempo, mas que haja ali um momento do mês da agenda para que a pessoa se possa devotar, se possa entregar a si mesmo e à cura do seu e à regeneração do seu próprio corpo, da sua psique. E por isso nós estamos agora aqui na Lua em Touro, como te falei há pouco, como estava a abóbada celeste. Hoje nós temos a Lua em Touro e isso pressupõe que a Lua de Touro é no elemento de terra, então está ligado a todas as nossas funções mais terrenas, não é? Temos o nosso esqueleto, temos os nossos dentes, temos tudo aquilo, por exemplo, a nível dos nossos órgãos está relacionado também, por exemplo, aos nossos intestinos, sobretudo o intestino grosso, que tem a ver precisamente com esse elemento terra, aquele elemento que nos liga mais à materialidade. Ok? Por isso, como é, por exemplo, os nossos membros, não é? Aquilo que nos liga ao mundo físico, sejam os membros inferiores, que nos permite caminhar nesta realidade, sejam os membros superiores, que nos permitem então executar tarefas aqui na materialidade e podermos então dominar e controlar a materialidade a nosso belo prazer. Okay? Por isso, aqui fica a referência de que nesta Lua nós trabalhamos precisamente estas características em nós e há exercícios, não é, nos quais nós trabalhamos especificamente todos esses elementos. Agora, isto é tipo, o que eu vou agora dizer é o segunda base, não é? Como se fosse uma grande pirâmide, uma grande torre, em que a primeira é o alicerce substancial de tudo, é aquela definição que há pouco se estava a falar, Sol, Lua e planeta, ou seja, o espírito, a Lua, o espírito, a psique, ou a alma, tanto faz, e o nosso corpo. Agora precisamos de compreender uma coisa. Que eu diria que é um segundo patamar destas fundações, destes alicerces. Peço desculpa. Vou só beber aqui um bocadinho de café para que a minha voz possa estar o mais límpida e audível possível. Então nós temos o caminho do iniciado, ou da iniciada, é exatamente igual, não querendo aqui discriminar género totalmente nenhum, nem fazendo preferências, como é óbvio. É importante que compreendas o quê? Uma vez que percebes claramente que há o Sol, a Lua e o planeta Terra, ou seja, a nossa individualidade, que é o nosso espírito, a nossa alma, a psique e o nosso corpo, precisas de compreender que, e isto é válido para todas as religiões, vias, seja lá o que for, o nosso caminho começa sempre de baixo para cima. É um caminho ascendente. Ok? E isso pressupõe, primeiro, a aquisição de consciência deste nosso elemento mais grosseiro que existe, que é o nosso corpo. O funcionamento dos vários mecanismos, dos vários sistemas que nós temos, sistema circulatório, sistema nervoso, sistema linfático, sistema respiratório, todos eles. Nós precisamos de tomar consciência corporal de como funcionam as nossas articulações, os nossos membros, tudo, a nossa visão, os nossos sentidos. Nós precisamos de tomar consciência desta expressão corporal. Porquê? Porque entre esta expressão corporal e depois o mundo psicológico existe um véu extremamente espesso que não permite à consciência perceber um pouco mais se ainda não tem dominado, ou se não tem, pelo menos, não digo dominado a 100%, mas não tem o conhecimento interno desta realidade. E por isso não adianta, volto a repetir aquilo que já falei há pouco, para quem está a começar, não adianta vir com ideias de agora vamos meditar, agora vamos fazer mindfulness e vamos só simplesmente sentar e vou fazer um tipo de prática e aquilo ao fim do X tempo vai funcionar e vai ser espetacular e eu já vou começar a conhecer-me. Não é real. Vê se entendes isso. Eu estou aqui a querer simplificar ao máximo e a querer te ajudar com estas informações. Isto vale ouro. E eu estou a dar aqui assim, ao desbarato. Isto vale ouro.
para começar um caminho verdadeiramente real, ou seja, com substância, tu deves começar pelo conhecimento do teu próprio corpo. Ok? Como tu alimentas, como tu respiras, como tu purificas, como tu descansas, como tu tratas do teu corpo, do teu invólucro. Porque só assim é que tu vais tomar consciência de como é o funcionamento dos teus diferentes sistemas. Não é? A tua giga fábrica, não é? Hoje em dia está na moda, é trend do momento, tudo é giga factory. Esta mega fábrica, que é o teu próprio corpo, precisas tomar consciência dele. Não vale a pena querer ir já fazer posturas de yoga e querer fazer meditações PTO e querer fazer mantras e querer fazer isto e querer fazer aquilo se tu não te conheces. Há um véu espesso, espesso como a noite. Não adianta. Tu podes fazer tudo e mais alguma coisa. Podes. E podes estar ali durante anos. Que depois alguém que de facto é sensitivo, é iniciado, é médium, chega ao pé de ti e percebe claramente, esta pessoa, por mais que diz que fez e que aconteceu, ela não saiu do lugar. Não sai do lugar. E anda aqui numa ilusão a auto-enganar-se ao longo de todos estes anos. Pois então vamos parar já com isso. Isso é uma ilusão. Isso é um engano profundamente enraizado nesta via esotérica, nesta via iniciática. Por isso, as verdadeiras vias, né, e aqueles verdadeiros professores que te querem levar pela mão, sabendo disto, porque sabem, não têm medo nenhum em afirmar-te, em dizer-te, tu estás completamente enganado ou enganada. Começa primeiro pelo teu corpo. Eu não disse ao acaso. Sol, Lua e planeta Terra. O espírito, a psique e o corpo. Não é? É este movimento descendente da nossa consciência maior para a mais grosseira. Se nós queremos voltar à nossa vida maior, temos que fazer o caminho inverso. Temos então a nossa parte mais grosseira, mais baixa, mais materialista, que é o nosso corpo, aprimorá-lo, tomar consciência para que nós possamos elevar o nível de vitalidade que está inerente, que corre nos nossos meridianos, no nosso corpo magnético, para que depois então aí possamos, este véu possa se abrir e passar agora a uma outra etapa. E essa etapa é a consciência psíquica. Das sensações, das emoções, dos pensamentos. E aqui nós temos uma consciência lunar. Já é uma outra etapa. Que devemos continuar com este estilo de vida outrora iniciado, não é? Começado com esta consciência corporal, com a dieta, com os exercícios, com o treino, com os exercícios de purificação, com o descanso e tudo mais? Claro que sim, não é para abandonar. É como um bolo. Nós colocamos uma fatia, uma base e depois vamos acrescentando de forma a construir um bolo cada vez mais elevado. Ok? Mais complexo. Não é para colocar a segunda fatia ou a segunda base e esquecer a primeira e de repente dizer-la que já não a queremos. Não. Devemos acrescentar. E tu podes neste momento dizer assim, mas oh Micael, a minha vida já está super atarefada porque eu tenho trabalho, tenho crianças, tenho isto, tenho aquilo, tenho familiares, tenho tratado da minha mãe ou do meu pai, tenho aquele outro, mas não sei o quê, e emprego A, emprego B, já tenho até o terceiro emprego para fazer face às contas e não sei o quê, e não tenho tempo para mais rigorosamente nada. Pois então, tudo vai de uma escolha. Todo este sistema tem a ver com a falsa ilusão, não é? Com a falsa promessa de uma vida cada vez melhor, né? Tipo aquele sonho americano, mas que é puramente materialista. E o que é que isso faz? Faz com que aprisione a consciência das pessoas ao mais baixo possível. Ou seja, que nem sequer consciência do próprio corpo tem, é continuar na materialidade. Completamente.
de forma cega, inconsciente, a fazer apenas avançar o sistema. Mais nada. Agora, tudo tem a ver com a sua escolha, não é? Eu sou trabalhador. E isso, sou pai de família. Isso não compreende em nada que possa ter uma vida iniciática. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E aliás, até te digo mais. Quanto mais me eu entrego a esta vida iniciática, mais qualidade de vida eu consigo transportar para mim, melhor eu vou ser com o meu relacionamento afetivo, o meu relacionamento amoroso, o meu relacionamento familiar com as crianças, o relacionamento no meu trabalho, com a vizinhança, ser útil na sociedade, cada vez melhor. Fruto desta minha entrega à minha própria vida interior, ao meu estilo de vida iniciático. Não é uma coisa em prol da outra. É uma primeiro para depois, então, a outra poder ser melhor. Ok? Isso é extremamente importante. E é assim que depois, patamar a patamar, nós vamos evoluindo, não é? Da consciência corporal para a consciência psíquica ou psicológica, para a consciência espiritual e, por fim, chegar à consciência divina. Ou seja, são várias fatias deste grande bolo, desta grande construção, que existe aqui véus entre estas várias etapas. Por isso não adianta rigorosamente nada, mas zero, estarmos a propor fazer uma caminhada dita somente espiritual, por exemplo, como hoje em dia tanto se vê, quando, para se começar, se deve incidir sobre o corpo. Ok? E isso faz com que hajam aqui camadas profundíssimas, negras, que não vão permitir a pessoa absorver esse conhecimento de si. Ok? Então, uma vez mais, se estás a iniciar, e mesmo se não estejas a iniciar, então percebe que ponto é que tu estás, mas se estás a iniciar, então percebe claramente. O corpo físico é fundamental. Fundamental. E muitos dos que me estão a ouvir, ou vão ouvir, vão pensar imediatamente, não, mas eu já comecei há uma série de anos. Por isso eu já não estou no corpo físico, eu já estou mais à frente. Será que estás mesmo? Coloca-te esta questão. Será que estou mesmo mais à frente, num outro patamar? É que isto não importa quem está mais à frente ou mais atrás, quem está mais em cima ou está mais em baixo. Isto não é nenhum campeonato, nenhum rally, nenhuma competição. Isto trata-se de coisas seríssimas. E para isso é necessário que haja essa humildade para consigo mesmo, essa confrontação com a sua própria realidade interior e perceber, olha, se calhar eu estive durante 15 anos, ou 10 anos, ou o que for, mas só me devotei à leitura de livros. Por exemplo, eu pratiquei meditação durante 20 anos. Ou durante 25 anos. No outro dia conheci uma pessoa. Durante 25 anos eu já pratico meditação. Por isso, eu já sei muitas coisas. Sabes? Tens a certeza que sabes. As teorias é uma coisa. Tu sabes de ti. Pensa isso. Será que tu sabes de ti? Será que tu já passaste por essa primeira camada desse véu entre o corpo e a lua e a tua psique? Será que tu, entretanto, já tu conheceste a tua parte inconsciente, tu encontras e consegues dominar, ou pelo menos controlar, ou pelo menos ter consciência das emoções que estás a vivenciar ao longo do dia? Ou para ti é tudo morninho, onde a consciência não percebe nada do que está aqui a vivenciar? E passa tudo ao lado. Que importa os 20 anos de meditação? Que importa os 10 anos a ler livros? Pensa nisso. Ok? Pensa nisso e depois então deixa aqui nos comentários. Ou então não deixe, que seja uma coisa íntima. Se quiseres, partilha connosco. Tanto faz.
Mas pensa nisso, ok? Será que sabes mesmo? Ser humilde contigo mesmo ou contigo mesma e faz-te esta questão para que possas refletir sobre um dia, 2 dias, 3 dias, não importa o tempo, até chegares à raiz, ok? Então pensa nisso. Então nós temos, sobretudo, 4 instâncias, não é? Este quaternário, que tal como Pitágoras lá atrás escreveu e ensinava a doutrina, não é? A ciência da doutrina iniciática, o grande quaternário, no qual, entre estas grandes 4 etapas, nós temos estes véus. Por isso, nós temos estes 3 véus altamente espessos, não é? Como o cão de 3 cabeças, não é? O cão de Hades, do reino dos infernos. O cão, ou o animal que lá está, tem sempre 3 cabeças. Porquê 3 cabeças? São estes 3 véus, ok? Em que cada cabeça representa um dos véus, um dos domínios. Então, este animal, não é? Entre aspas, esta força, este elemento da nossa consciência está aqui a guardar. Porque ele não permite que uma pessoa passe para a etapa seguinte quando ainda não sequer concluiu, ou pelo menos satisfatoriamente foi fazendo aquilo que são as tarefas da etapa anterior. Então esse elemento, esse cão, né, está lá para guardar. Ok? Então, pensa nisso. Tá? Então hum, nós aqui temos o nosso protocolo, né, na escola da consciência, que visa, sobretudo, o conhecimento destas leis ditas espirituais ou iniciáticas, que é fundamental. Então nós começamos do início, não é? E este início tem que estar sempre presente. No dia em que uma pessoa achar que eu já não preciso disso, porque já sou graduado, porque já sou mestrado, já sou XPTO, e agora vou negligenciar o abecedário, porque já sei ler e escrever à vontade e até de olhos fechados, amigo, nesse dia caíste. Nesse dia deixaste de ser quem és. Ok? Então é uma escadinha, é uma evolução. E é assim mesmo que tens que vivenciar e que deves vivenciar para que a tua evolução possa ser progressiva, evolutiva, constante. Ok? Então, uma vez tendo a noção de que devemos começar por esta consciência dita corporal, não é? Pois então, nós aqui na Escola da Consciência, sempre nas luas, nas fases lunares, lua nova, lua negra e luas cheias, nós temos este protocolo de 3 dias, não é? Para que é um conjunto de exercícios para que possas efetivamente fazer uma das operações extremamente importantes da nossa consciência corporal, que é o quê? Que é saber purificar. Ou seja, auxiliar o corpo nos seus próprios mecanismos de autolimpeza. Porque o corpo já faz isso constantemente, sobretudo no período noturno. No entanto, tendo em conta o estilo de vida que nós temos hoje em dia, não é? Ditado por esse sistema que é altamente tóxico a todos os níveis, a poluição do ar, a poluição dos alimentos, a poluição de tudo, dos próprios tecidos, das roupas, tudo nos polui. O objetivo é esse. Então nós precisamos de ser um elemento coadjuvante do próprio sistema de autorregulação do nosso organismo, que é o nosso corpo. Ok? Só que o corpo por si só não consegue lidar com tudo. Nós não vivemos na Idade Média, nós não vivemos noutros tempos. Nós vivemos no agora. E hoje em dia temos que aceitar que de facto as coisas são como são. São altamente nocivas para nós. Essa é uma verdade. Precisamos então de encontrar ferramentas para que nós possamos ser uma ajuda para os nossos próprios mecanismos. Então, nós temos este protocolo das purificações lunares, que é o que é uma coisa muito simples. É um conjunto de 5 exercícios em que durante estes 3 dias consecutivos, de preferência, nós realizamos, sobretudo da parte da manhã, em jejum, e é uma coisa rápida que se faz, se calhar, em menos de 1 hora. Tudo vai depender depois da ligeireza ou do tipo de adaptação que tu fazes aos exercícios. Mas é algo que é um conjunto de exercícios
que já vem desde a antiguidade, não foi criado por nós, uma vez mais estou a relembrar isso, não foi criado por nós. Nós simplesmente compilamos e estamos a reavivar esse tipo de exercícios, que já vem lá atrás, desde os egípcios, os zoroastras na Pérsia, os pitagóricos no sul de Itália, os essénios e os terapeutas no Egito e naquilo que é o Médio Oriente. Por isso, tudo aquilo que eu agora vou falar já existia. Graças a Deus. Isso existia na época, muito mais pertinência tem nos dias de hoje. Porque os dias de hoje em nada têm a ver com o grau de dificuldade que era lá atrás, por exemplo, quando, na vinda de Cristo. Os alimentos eram muito mais puros. A água era muito mais pura. O ar era muito mais puro. As roupas, os tecidos eram muito mais puros. Então, se já naquele tempo havia estas técnicas de purificação, muito mais há necessidade hoje em dia. Ok? Isto parece óbvio. Peço imensa desculpa. Só que parece tão óbvio que a grande maioria das pessoas não lhes entra na cabeça. E essa é uma realidade. Infelizmente é uma realidade. E é uma realidade porque este sistema faz com que o nosso cérebro, a nossa maquinaria cognitiva, não consiga compreender determinadas realidades que são óbvias. Porquê? Porque as pessoas estão a dormir. Estão super estimuladas e por isso estão numa onda de frequência extremamente elevada que não nos permite relaxar e entrar num estado de conhecimento muito mais calmo, mais sereno, para poder absorver as coisas e ver na realidade que, olha, tudo é tão óbvio. Como é que eu ainda não vi antes? Não vi porque eu estava num processamento interno muito elevado em que estava em multitasking, com várias janelas abertas, super tarefas, num brainstorming doido, à procura de solucionar tudo na minha vida em 5 minutos. Isso é o que faz o sistema. Nós então precisamos de voltar com outra tecnologia, com outras coisas ancestrais, para que então possamos construir um estilo de vida completamente diferente. Okay? Então nós temos neste protocolo as limpezas das narinas, que é fundamental. As nossas narinas estão relacionadas aos nossos pulmões, mas também com o nosso cérebro, não é? A nossa maquinaria cognitiva. O ar que respiramos é óbvio que nos vai introduzir maior oxigênio na nossa caixa torácica, que nos vai alimentar o sistema sanguíneo, o sistema que é circulatório, o sistema nervoso, tudo. Mas precisamos compreender que quando estamos a introduzir ar nas nossas narinas, nós também estamos a oxigenar, ou melhor, a traduzir em éter, em energia, aquilo que é o oxigênio. Então as partículas de éter que estão no oxigênio, elas são diretamente introduzidas pela nossa fossa nasal para o nosso cérebro. Ok? Por isso, quanto melhor a saúde das nossas narinas, mais nós vamos ter um oxigênio mais puro nos nossos pulmões e filtrar as impurezas que estão presentes no ar, mas ao mesmo tempo estamos a oxigenar ou a energizar a nossa computação aqui, a nossa máquina cognitiva, para os seus diferentes processos cognitivos. Ok? Então, ao limparmos, estamos a trabalhar vários mecanismos do nosso corpo. Ok? Então, temos a limpeza do nariz. Temos a limpeza, por exemplo, do estômago, que é como uma coisa muito simples, é provocar o vômito. E eu daqui a pouco já vou mostrar os utensílios que tu necessitas, que é uma coisa muito simples. A limpeza do fígado e do intestino, através de um enema de café, que é extremamente benéfico e importante para a nossa limpeza do fígado, não é? Que é o nosso grande capitão aqui do nosso organismo, dos nossos órgãos internos. Dependendo da saúde e da vitalidade que está o nosso fígado, assim vai estar o resto do nosso corpo. Ok? Isto é extremamente importante. Conhecimentos ayurvédicos. Mas, e da medicina tradicional chinesa, temos também, por exemplo, a limpeza dos metais pesados. Isso faz-se nos pés. Uma coisa muito simples. Fazer nos escaldapés com água, com sal, um pouco de vinagre. Estar ali 15 minutinhos. Super simples. Mas isso, pela ação quelante do vinagre,
vai fazer com que, através dos nossos vários meridianos que terminam e os pontos reflexos dos nossos pés, faz com que todo o organismo possa ser trabalhado enquanto estamos ali em repouso durante 10, 15 minutinhos. Ok? E por fim nós temos um banho gelado, ou pelo menos com água fria, não é? Que vai permitir a que todo o nosso sistema nervoso, seja o central, mas sobretudo o periférico, possa ser trabalhado. Possa ser aquecido, ou seja, ativado, para que depois um magnetismo completamente diferente possa entrar nos diferentes canais energéticos e então, no final do banho, uma pessoa sente-se altamente rejuvenescida, parece que voltou a nascer de novo. E isso veio porquê? Porque os canais do sistema nervoso periférico são libertados, são desbloqueados. Ok? Então a pessoa sente tudo, sente um boom de energia. É extremamente importante. Ok? Então vou passar aqui, por exemplo, a mostrar que eu já fiz isto noutros diretos, mas que é sempre importante e também para dar a prova social de como tudo isto é muito simples. Por exemplo, está aqui um bowl super simples, não é? Colocar água lá dentro, meio litro, por exemplo, uma colher de chá de sal marinho, mexer bem, a água convém que seja morna, nem muito quente nem muito fria, e então depois introduzir numa narina, deixar que ela escorra por a outra, inverter o processo, super simples, repetir 2, 3 vezes, e vais ver como no final até a mucosidade, não é? O ama, que é o muco que nós temos no interior do nosso corpo, presente, por exemplo, nas nossas fossas nasais, todas elas têm a possibilidade também de serem expelidas e tu vais ver como no final te sentes completamente diferente a respirar e com muito mais vitalidade. Por isso, para este exercício basta um bowl, apenas com a necessidade de ter assim um canozinho que seja fino o suficiente para que possas introduzir nas tuas narinas. Super simples. Por exemplo, para a limpeza do estômago basta uma tigela. Desta vez também uma tigela com a possibilidade de introduzir água morna. Beber 3, 4 golos. Depois então fazer uma massagem circular no estômago, na barriga ou no abdômen e depois então provocar o vómito, meter os dedos na língua, estar ali a estimular os movimentos na língua e então rapidamente tu consegues vomitar e sobretudo fazer com que os mucos, lá está a história do ama, presente no nosso estômago, possa ser libertado e então aí facilitar e muito a energia do nosso plexo solar. Por exemplo, temos o enema, em que nós temos aqui aquele elemento. Opa, aqui saiu. Temos aquele elemento do dispositivo de clister, por exemplo, que podes encontrar em qualquer farmácia. Colocar café aqui dentro e depois introduzir no nosso intestino e facilmente. Só tem uma pequena atenção, é que o líquido que depois introduzes no teu intestino tem necessariamente que ficar lá entre 10 a 15 minutos, porque pela ação do café, eu por exemplo até mostro aqui o café. O café, está aqui um bule, uma prensa francesa, que é onde nós atualmente pelo menos fazemos o nosso café. Nós gostamos imenso de café e utilizamos também desta forma curativa, não apenas para beber, para degustar, mas também de forma curativa e trazer saúde e vitalidade ao nosso corpo. Só então a atenção de que o café necessita mesmo de estar no nosso interior, no nosso abdômen, nos nossos intestinos, pelo menos 10 minutos, 10 a 15, para que o café presente no intestino possa ser absorvido pelas paredes do intestino, não é? Pelas velocidades intestinais, possa ir para a corrente sanguínea e da corrente sanguínea ir ao fígado. No fígado, o café tem propriedades que purificam e muito aceleram o processo de purificação de uma forma tremenda e então o fígado limpinho pode então funcionar, dar diretrizes a todos os outros órgãos internos completamente diferentes do que ele estivesse todo intoxicado. Ok? A limpeza dos metais pesados, tal como há pouco falei, é apenas ter uma bacia em casa, água morninha ou assim mais para o quente, um pouco de sal, vinagre e
200, 300 mililitros de vinagre ou meio litro de vinagre, não importa, como tu achares melhor, e depois então deixar-te relaxar durante uns 10 a 15 minutos, e isso vai ajudar com que possas fazer esta ação quelante, não é? Dos pés, que tem a ver com os pontos reflexos de todo o nosso sistema, do nosso corpo. Por isso, como estás a ver, são exercícios super simples. Eu mostrei-te como tu não precisas de gastar recursos, quase nenhum. A maior parte destes, se calhar com a exceção ali do saquinho de clister, não é? Se calhar só com a exceção deste é que se calhar não tens aí em tua casa, mas isto também é super simples. Isto com 5, 6 euros vais a uma farmácia e consegues adquirir perfeitamente um destes dispositivos e podes facilmente fazer estes exercícios deste protocolo aqui da Escola da Consciência. Sejam estes exercícios ou outros, não importa. O que importa é que tu possas e tenhas esta consciência de que todos os meses, nas fases da lua nova e cheia, tu possas, durante 3 dias, ajudar o teu próprio corpo a fazer este trabalho de purificação. Okay? Isso é a mensagem mais importante de todas. Nós fazemos estes exercícios, existem outros. Existem muitos outros. Estes não são os únicos. Nós é que construímos este protocolo, ou reavivamos este conhecimento, para que, da forma que eles se complementem uns aos outros, e nós nos organismos, nos dispositivos principais do nosso organismo físico, nós conseguimos operar sobre eles e depois, então, ajudar nesta faculdade de purificação. Ok, agora existem muitos, existem variadíssimos, cada via depois tem a sua, a Ayurveda tem uns, a medicina tradicional tem outra, os essénios tinham outra, os pitagóricos tinham outra, mas a verdade é que a sua linha era um conjunto deles, não é? Que estavam presentes em todos, e o que nós fizemos foi trazer alguns desses para que depois então possamos, cada um no seu dia-a-dia, em sua casa, com o seu tempo, poder fazer na sua calma aquilo que é esta ação de poder ter uma consciência corporal, que é sempre o primeiro patamar do desenvolvimento da consciência e da construção de uma vida iniciática. A consciência corporal poder ser o melhor possível. Ok? Fundamental. Nunca te esqueças, nós temos o nosso Sol, Lua e planeta, ou seja, o nosso espírito, a nossa psique e o nosso corpo. Precisamos de perceber claramente que para começarmos, e esta é uma outra ideia que te deixei aqui no direto, nós precisamos mesmo de começar pela consciência corporal. Esquecer aquela ideia porque é das meditações, e porque é das orações, e porque é disto, e porque é daquilo. Isso é tudo espetacular. É. Tu podes fazer isso, mas não deixes de cuidar do teu corpo. O teu corpo é, no primeiro patamar, a coisa mais importante de todas. Ter consciência. E não se trata aqui de uma questão de vaidade. Não é para nós mostrarmos nas redes sociais o quanto uma pessoa está com vitalidade e está bonito e todo espetáculo. Esquece isso. Tem a ver com uma questão de nós para connosco. Okay? Porque o espírito, a energia do espírito, do nosso Sol, para se manifestar no planeta Terra, em nós, precisa de um grande palco de vitalidade. Caso contrário, ele não tem como se manifestar. Okay? Então, tudo tem que estar bem vivo. Okay? Caso contrário, isso nunca irá acontecer por mais anos e anos e anos e anos que tu digas que faças meditação ou que faças yoga ou que faças isto ou aquilo. É mentira. Não vai ser. Não vai. Não vale a pena que não vai. Só em raríssimos casos, em condições muito específicas do programa reencarnatório, é que isso aconteceu na história. Agora, isso são questões muito, muito, muito peculiares. Não é a norma, nem é o geral. Ok? Então, isto é extremamente importante. Também só dar esta ressalva que nestes momentos, destes 3 dias da purificações lunares, nós também, obviamente, temos que ter a atenção ao tipo de dieta que nós fazemos. Ok? Não é para comer tudo e mais alguma coisa. Não é para dizer sim a todos os ventos. Então, nós precisamos ter este cuidado de uma dieta alimentar. Agora, também não podemos aqui no ridículo de achar que por ser uma via iniciática, ou esotérica, ou
com um cariz mais religioso que tenha que ser obrigatoriamente o vegetarianismo. Também isso não é verdade. Tudo isso vai depender do teu contexto de vida, de como tu te encontras, de todas as condicionantes que têm a ver contigo e com a tua caminhada. Ok? Por isso é que eu recomendo vivamente a todos aqueles que já estão na via, mas que estão perdidos, ou estão confusos, ou então que não estão de tudo, venham aqui para o Clube Vida Iniciática, que nós aqui ajudamos-te. É esta nossa turma, esta nossa família, esta nossa egrégora, na qual te ajudamos com um plano de treino, um plano de dieta, de purificações, de exercícios, que te vai ajudar e muito a construir o teu projeto de vida, a tua vida iniciática, ok? E isso é extremamente importante para que possas passar cada um dos véus da consciência, ok? Então ter a tua consciência corporal cheia de vitalidade, a tua consciência psíquica, a tua consciência espiritual, para finalmente poder saber quem nós somos, que é a nossa consciência divina, e poder participar ativamente nessa vida divina. Caso contrário, não. Peço desculpa. Caso contrário, nós vamos continuar aqui sempre no mesmo de sempre. Não vai sair nada do lugar. Eu até posso fazer a viagem à Índia e a Bali e aqui e ali e ver santos e tudo, mas e eu? Onde é que está o eu, a minha individualidade? Está no mesmo lugar de sempre. A minha inconsciência. O meu esquecimento. O meu adormecimento de mim mesmo. Ok? Nós temos o sol todos os dias. Nós temos a luz que nos traz, nos partilha connosco esta informação celeste, cósmica, divina, constantemente. Agora, nós não conseguimos interpretá-la. Nós não conseguimos traduzir estes códigos, né, este magnetismo, depois em ações divinas também. Então há que começar. Ok? Há que começar. Tá? E se achas que é algum tipo de ideia mirabolante esta história da luz do sol, pois então vai lá ao canal do YouTube e vê, assista ao vídeo sobre o TAR, o projeto TAR, o projeto de internet, um projeto revolucionário e inovador, que já está implementado em algumas regiões do mundo, que utilizam a luz do sol precisamente para o transporte de dados de internet. Ora, se a luz transporta dados de internet, o que é preciso é dispositivos que saibam ler a luz e traduzi-los em dados. Nós somos esse dispositivo. Nós também descodificamos naturalmente a luz solar. Só que nós esquecemos disso. Nós esquecemos como se faz isso. Então, o projeto Vida Iniciática serve precisamente para que tu possas dar este início desta caminhada na vida iniciática. Uma vez mais, e também para terminar, não te esqueças, temos aqui a nossa Incense Box, ok? Na qual nós colocamos à venda, totalmente disponível para as pessoas que gostem de incensos, sobretudo incensos e resinas, como é óbvio, sobretudo em grão, né, que é o mais natural possível, olíbano, mirra e sândalo, e pau santo, né, que é em madeira, em natura mesmo, para que possam então usufruir e purificar também o ambiente das suas casas, do seu local de trabalho, de onde gostem de passar uma boa parte do seu tempo. Ok? É extremamente importante. Querendo adquirir, é uma caixinha, não é? Que eu mostrei no início aqui do direto. É super simples, é só entrar em contato com as nossas redes, seja de que forma for, pelo site, por e-mail, por WhatsApp, por algum tipo de redes, o YouTube, Facebook, Instagram, tanto faz. Para nós o que é importante é que chegue até nós. Tem um custo de 15 euros, tem todos estes elementos mais os discos de carvão litúrgico para que possam então usufruir das resinas e querendo ter o contacto com a caixinha da Incense Box, pois então fala connosco que nós depois enviamos e fazemos chegar até ti. Ok? Eu vou usufruir também das minhas horas douradas, já estou aqui há bastante tempo a partilhar este conhecimento, espero que tenha sido o mais positivo possível, o mais benéfico e que possa incrementar a tua vida e fazer com que possas optar por escolhas totalmente diferentes
mais benéficas, mais saudáveis, mais conscientes para ti. Aqui deixo a minha saudação final, está bem? Fica com Deus, fica com Deus. Vemo-nos amanhã, quinta-feira, o próximo episódio, que tem a ver com a proposta do Humano 3.0, que tem tudo a ver com isto que estive aqui a querer falar, e é um pouco de oposição àquilo que é a proposta da agenda transhumanista do Humano 2.0, e por isso, querendo estar aqui presente, aqui fica o meu convite. Amanhã, à aurora, 6 da manhã, aqui estou eu, tá bem, para mais um episódio aqui do programa das Horas Douradas. Fica com paz, fica com Deus e que a luz te abençoe sempre.